Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Eu sou o Diogo Andrade, como eu acabei de falar, não sei porque eu tô com a mania de falar isso. Acabo de me apresentar e eu me apresento de novo. Mas enfim, cara, eu sou o Diogo Andrade, né? Terceira vez que eu falo isso. Aposto que todo mundo já sabia, inclusive ninguém vai chegar aqui sem saber que eu sou o Diogo Andrade. Mas é isso, vamos começar aqui o nosso episódio de hoje. Eu sei que os meus fãs estavam, o nego tá que não se aguenta, porque eu não postei semana passada e se marcar nem semana retrasada. Então quem me assiste só no YouTube, eu vou até ver aqui que faz tanto tempo que eu não posto, que eu não sei quando foi o último que eu postei. Vamos ver aqui, ó. Eu lembro que foi sobre... Foi sobre o que mesmo? Sobre Olimpíadas, curiosidades sobre Olimpíadas. E eu acho que eu postei, deixa eu ver aqui. Acho que eu não tô nem logado no meu canal, vamos ver aqui, ó. Opa. Aqui, início. Ixi, rapaz, não é diário de Open Mic. Olha, eu tô perdendo um tempo lascado com um bagulho que não faz nem sentido, né? Aí eu queria ver quanto tempo que eu tô sem postar. Vamos ver aqui. Nossa, do nada vai começar um episódio aqui. Aqui, ó. Dia 27 de agosto, rapaz. Dia 27 de agosto, então... Eu não postei semana passada nem na outra. Então vai fazer 3 semanas que eu não posto. E aí esse nego já tá que não se aguenta aí de saudade de mim. Mas eu tenho uma explicação. É porque no dia 27 de agosto eu postei o último, certo? Que foi numa sexta-feira aqui. Nem sei porque eu acho que eu tive show nessa semana. Enfim, mas acontece que dia 27 de agosto foi o último dia que eu trabalhei. E aí eu saí de férias. Então, desde o dia 27 de agosto que eu estou de férias do meu trabalho. E aí, como eu estou de férias do meu trabalho, eu também me dei férias desse podcast. Por quê? Preguiça, basicamente. Porque não me toma tempo nenhum gravar esse podcast. Na verdade, toma um tempinho. E, inclusive, eu já queria começar contando para vocês que esse podcast aqui, ele não tem tema. Então, é um podcast freestyle. Eu vou aqui só falando o que me dá na teia. E provavelmente vai ser bem ruim, né? Porque se quando é roteirizado é esse que vocês estão acostumados, imagina agora. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa luz daqui desse lado. Não, tá no máximo. Se eu mudar a cor dela. Ficou melhor, né? Acho que sim. Então, se quando é roteirizado fica ruim, imagina hoje que é no freestyle. Então, mas é isso, né, cara? Vamos fazer aí, vamos ver o que dá. Então, para começar, o que eu vou fazer? Já que vai ser freestyle aqui, né? Vou começar aqui contando o quê? O dia que eu tranquei o... Não vou contar isso, mas isso é verdade, cara. Eu fui pra praia, na final de semana que eu saí de férias, dia 27 mesmo. Eu desci pra praia, que minha mãe mora lá em Peruíbe, e eu fui pra casa dela, e aí eu deixei a chave dentro do carro. Meu carro não tava fechando a porta, eu fui arrumar, e aí eu consertei a trava, e ele ficou 3 meses sem fechar a porta de trás. 1 segundo depois que eu consertei e a porta voltou a fechar, eu fechei com a minha chave dentro. Então, existe acho que é a lei de... Como que é o nome? Lei de Murphy, né? Fala que se existe uma chance de uma coisa dar errado, ela vai dar errado no pior momento. Então, cara, 3 meses eu podia ter trancado a chave no carro sem problema nenhum, porque a porta não fechava. No segundo que eu arrumei, a porta fechou com a chave lá dentro. E aí aconteceu um negócio muito engraçado. Muito engraçado não, né? Muito improvável de acontecer. Porque eu peguei um arame, porque eu sou de Morato, né? Então, a gente sabe, né? Como é que é abrir um carro. Não que eu seja ladrão, mas eu já vi um cara de Morato abrindo um carro. Também nem era ladrão, era o Queca. Que, inclusive, ele roubou. Ele abriu esse carro aí pro dono. O dono pediu era um Fiat Uno. E o cara trancou a chave dentro. E aí ele tava preocupado, né? Falou, puta, vou ter que chamar um chaveiro. Era final do ano, dia 31 de dezembro, a gente tava na praia. O cara falou, mano, chamar um chaveiro aqui provavelmente vai ficar mais caro do que meu carro. Só que tem cerveja lá dentro. Então tem uma caixa de isopor lotada de cerveja no porta-mala.
que eu não consigo acessar porque eu tranquei a chave. Então eu podia jogar o carro fora, mas a cerveja tá valendo mais que o Uno. E aí quando o Keka ouviu que tinha cerveja no esquema, ele falou: calma, meu fiel contribuinte, que você não vai ficar sem a sua cerveja e sem o seu Fiat Uno, eu vou dar um jeito nisso. E aí o Keka pegou um cadarço, eu juro por Deus, pegou um cadarço. Eu falei assim, não vai dar certo. A minha primeira, eu fui incrédulo, eu fui igual o Santomé, porque eu falei, isso não vai dar certo, não é possível que você vai conseguir abrir um Uno com cadarço. E o Keka pegou, fez um laço no cadarço, passou pela porta do Uno, conseguiu laçar o pino da porta do Uno, que o pino da porta do Uno ele começa fino e engrossa, então ele tem uma cabecinha. Aí ele laçou, aí ele apertou o nó, né, e fechou o laço ali no pino, aí ele pegou as duas pontas, puxou para cima e destravou o pino e abriu. Então eu já tinha visto ele fazer isso. Quando eu travei minha chave, eu falei, me dá um cadarço que eu vou dar um jeito. Só que eu tenho um Honda Fit, e o Honda Fit ele não é tão bem feito quanto o Uno nesse quesito. Porque mesmo que fosse, eu tinha tirado o pino para arrancar o forro da porta. Então não tinha pino, só tinha um arame. Para mim puxar um arame ia ser difícil. Mas tinha uma voltinha. Como estava sem o forro, eu podia puxar não o arame, puxar a travinha onde o arame estava. O arame não, né? O pino, que é como se fosse um arame, é um ferro fininho. Antes de você pôr o acabamento, né? E aí eu pensei, vou puxar isso. Só que não tinha, na verdade tinha cadarço, mas o Uno ele é reto. O Uno parece uma caixa, né? Então você desce e aí você consegue acessar. O Honda Fit, ele é meio torto, né? Ele é inclinado assim. E aí quando eu desci a linha, ficou pra lá, então não deu certo. Aí eu falei, já sei, vou pegar um arame. Aí eu peguei um arame pra fazer a mesma técnica, porque eu dei sorte que eu não bati a porta com tudo. Foi o vento também, né? Porque também se eu tenho um anjo da guarda, era um anjo zombeteiro. Porque também a porta tava eu trabalhei, mexi na porta inteira com a porta aberta. Na hora que eu virei as costas pra pegar uma chave no chão, a porta bateu. A sorte que não fechou tudo, aí ficou aquele vãozinho aberto, sabe? Aí eu enfiei um arame por esse vãozinho e fui pescar a travinha. E aí nisso eu não tava vendo arame, porque meu carro tem filme, né? Tem insufilme, o vidro preto, o famoso vidro preto. E aí, no que eu tava descendo, eu não tava vendo onde o arame tava indo. E aí eu fui puxar o arame pra ver a ponta dele pra eu conseguir guiar. E quando eu puxei tava meio pesado. E aí eu fiz assim no vidro e olhei, eu tinha pescado a chave do carro. Então qual é a chance de eu enfiar sem olhar, enfiar um arame e pescar a chave do carro? Então eu pesquei a chave do carro e falei, realmente o meu anjo da guarda zombeteiro, ele tá do meu lado. Ele tá do meu lado porque ele guiou esse arame pra eu pegar a chave. Só que ele não tava do meu lado. Ele era mais zombeteiro do que eu imaginava. Porque eu tava com a chave assim, ó. Puxei, ela ficou na reta da minha cara. Eu fiquei assim, a chave pendurada aqui, ó. Só que tinha um vidro entre nós. Então, era igual o muro de Berlim dividindo a Alemanha Oriental da Ocidental. Era um vidro dividindo a minha chave da minha cara. E eu fiquei olhando a chave, encarando a chave na minha mão, no arame. Só que eu não podia fazer nada, porque no vão não ia passar a chave, porque a chave é grossa. É aquela chave canivete, ela não passa no vão. E aí eu tive que, em 2 segundos, depois de euforia, eu percebi que eu ia ter que balançar o arame até a chave cair para eu tentar pescar o arame, o pininho, e conseguir abrir. E aí eu até consegui. Então, tá travando o vídeo, hein? Será que é só a câmera ou será que vai travar mesmo? Não sei, vou seguir aqui. Se ficar muito travado, depois eu vejo o que eu faço. E aí eu não consegui, tive que sacudir o arame pra soltar. E aí caiu a chave. Aí depois eu consegui, eu já tava pensando em ligar pro seguro. E meu carro tem seguro. Todo esse trabalho. O Uno não tinha, com certeza, mas o Honda Fit tem. Eu nem sei também pra que eu coloco seguro no Fit, porque nenhum ladrão vai ter as moral de roubar um Honda Fit. Inclusive, se você é ladrão e tá me ouvindo aí, você tá vacilando. Porque se eu fosse bandido, o carro que eu teria é um Honda Fit. Porque eu já passei em tudo que é Blitz e ninguém para um Honda Fit. Que carro de senhora. Eu passo, os policiais falam, boa noite, senhora. Eu falo, boa noite, meu filho. Entendeu? Então, os ladrões ficam andando de Golf é tonto, entendeu? Não tô querendo desmerecer também. Longe de mim querendo falar mal de algum ladrão. Mas eu tô querendo dar uma dica. Que às vezes se você vai passar vergonha, seus amigos pode ser que te zoa. Pode ser, mas aí você fala pra ele, meu amigo,
eu já passei até com uma tonelada Uma tonelada eu acho que o Fit não vai aguentar. Porque eu levei o Gilbert pro interior, ele já deu uma rateada já. Então, mas 250 kg, que é o peso do Gilbert, dá pra levar. Aí você vai falar pro seu amigo, pois é, eu já passei com 250 kg de coisa errada. No meio da blitz, o policial falou, boa noite, senhora. Quem é o malandro aqui? Entendeu? Então, não tô falando pra roubar meu carro também. Rouba outro. Aliás, não rouba, compra. Tá bom? Porque também um carro roubado vão acabar parando. Mas, enfim, eu já tava quase ligando pro seguro. E aí eu consegui enfiar o arame de novo. E dessa vez, o anjo zombeteiro, que eu vou chamar de Zeca. Zeca é nome de criança zombeteira. De novela e seriado. E aí eu consegui. E é isso. Então só queria contar essa história. Por que eu tô contando essa história? Porque ela tava anotada aqui. Era uma premissa, eu ia contar isso no show. Acabou que eu não contei. E aí tinha umas piadas aqui. Quer ver? Eu vou tentar achar. Não vou tentar achar piada pra isso, não. Então é isso. Agora vamos pra ler uma piada diária. Tá bom? Aqui, ó. Ler a piada diária. Aqui, ó. Piada diária. Vou pegar um dia. Isso aqui piada diária é um projeto que eu tinha comigo mesmo, que eu me desafiei a escrever uma piada todo dia. Não interessa, sem fazer juízo de valor. Então, às vezes, era uma piada bem ruim. Mas o importante era todo dia criar uma. Porque se você parar pra pensar, faz muito sentido. Eu parei com isso, mas eu preciso voltar. Porque se você escreve 365 piada ruim, a chance de ter 10 boa é muito boa. É muito grande a chance. Entendeu? Ninguém é tão bom em ser ruim que consegue escrever 365 piada e não salvar nenhuma. Então tem que ser muito bom em ser ruim. E eu não sou tão bom em ser ruim, eu sou mediano. Já falei aqui, né? Então eu vou pegar aqui uma piada qualquer que eu vou pegar. Do dia 26 de 10 de 2020, inclusive foi o dia do aniversário da minha mina. Aniversário da minha mina e eu pensando em piada. Provavelmente eu tava trabalhando. E aí, a piada é o seguinte, ó. Eu vou ler do jeito que tá aqui, tá bom? Não vou mudar uma vírgula. Meu amigo viu um documentário sensacionalista e veio me falar. Você sabe quantos litros de água precisa para produzir 1 kg de carne bovina? Eu respondi, não sei, mas aposto que menos do que precisa para fazer 1 kg de peixe. Gostei dessa, não sei porque eu nunca fiz no palco. Talvez é porque não tem graça, mas eu gostei, porque realmente acho que precisa de mais água para fazer 1 kg de peixe do que 1 kg de boi. Inclusive, não vou comentar isso não, porque todo episódio que eu falo de boi, eu dou uma cutucada nos veganos, coitado. E os veganos não tem nem força pra revidar. Então aqui, ó, dia 28 do 10, dia 27 eu deixei em branco, pulei esse dia. Mas dia 28 do 10, tinha passado o dia das crianças. Aí eu escrevi isso aqui, ó. No dia das crianças teve um evento aqui na empresa pra levar as crianças pra empresa. Ficou parecendo uma empresa da China. E quem levasse a criança seria dispensado meio-dia. Porque a criança não ia ficar o dia inteiro lá, né? Ia chamar exploração. Então, isso aqui aconteceu de verdade. Então, teve um ano, não foi 2020, acho que foi 2019, porque 2020 estava no meio da pandemia, acho que foi 2019. Teve um evento para as crianças conhecer o trabalho do pai. E aí as crianças, quem tinha filho, levou as crianças um dia. E aí as crianças ficaram lá enchendo o saco até meio-dia. Meio-dia elas foram embora e como não é de bom tom mandar uma criança embora sem o pai, né? Seria meio perigoso mandar uma criança de 4 anos embora de Cajamar até Morato sem o pai também foi dispensado. E aí agora continuando. Aí eu peguei aqui, ó. E quem levasse criança seria dispensado meio-dia. Eu fiquei sabendo no meio do caminho. Quer dizer, eu fiquei sabendo no meio do caminho que só podia levar os próprios filhos. Não servia o filho do outro. Só que nessa altura já tava com uma criança no porta-malas. Tive que abandonar ela no meio da Anhanguera, tadinha. Isso aqui não é engraçado, né? Só sei lá, anotei no dia. E eu não tava com uma criança no porta-malas, era só piada. Mas eu não pensei em pegar. Mas eu pensei, puta, se eu soubesse que ia sair meio-dia, eu tinha trazido, sei lá, eu tinha levado uma criança do condomínio escondida. Meti ela no porta-malas, ela ia gostar de ver o CD e eu saía meio-dia. Só que tinha que ser filho. Só que também ninguém pediu DNA, né? Se eu chegasse lá e falasse, é minha filha. Ela falou, mas ela é negra. Ela falou, mas meu avô era negro. Ela falou, mas sua namorada é japonesa. Tudo bem que seu avô era negro, mas você não é um zumbi dos Palmares, né? E a sua namorada é japonesa. Como é que você tem esse filho aí? Ia ser difícil de explicar. Mas mesmo assim, ia ficar um climão. Ninguém ia duvidar só pra não deixar eu sair meio-dia.
O fim das contas é que eu perdi de sair meio-dia nesse dia. Tem aqui, ó, dia 29/10/2020, tem um amigo meu que acha que virou herói por ser pai. Eu chamo ele de super camisinha furada. Ai. Esse aqui não é engraçado, né? Mas eu acho legal esses caras que vira pai e pensa que é herói só porque a camisinha furou. O Spider-Man é uma picanha arou ele, uma aranha picou ele. Tô com fome, aí saiu picanha. E aí esse cara aqui, alguém picou a camisinha e aí ele foi pai e acha que é herói. Enfim, essa piada aí, né? Parece que eu sou contra a paternidade e eu sou mesmo. Eu acho que o mundo já tem gente demais. Acho que você tem que adotar. Tem que adotar pra reciclar, né? Que chama. Então, é isso aí. Vamos pro próximo. Os Anjos da Guarda de Morato. Morato é a cidade que eu moro. Se você não é de São Paulo e nunca assistiu Cidade Alerta, é uma cidade bem perigosa. Então, aqui, ó. Essa aqui foi do dia 1º de novembro de 2020. Um dia antes do Dia de Finados, eu com uma piada dessa aqui, ó. Os anjos da guarda moratense trabalham tanto e em péssimas condições que às vezes rola até greve. Eles chamam de greve, a gente chama de chacina. Tá pesada essa, hein? Nem tem graça também, só, sei lá. Enfim, tem um pouquinho de graça assim, vai. Porque quando, você entendeu, né? Quando os anjos da guarda faz greve, rola chacina. Porque é vários anjos da guarda de várias pessoas junto. Enfim, é isso. Aqui no dia de finados eu escrevi essa aqui, ó. Nossa, e quase que casou com o aniversário do cara que eu citei aqui, que é o Mário. Mas enfim, a piada é essa aqui, ó. Os anjos da... dia 2, dia de finados, dia 2 de novembro de 2020. Eu sou muito ruim de rolo. Nossa, eu sou ruim de rolo mesmo. Eu não sei porque que eu invento de trocar as coisas. Agora eu parei. Não troco. O cara fala, mas você quer trocar... sei lá, quer trocar essa tampinha de fio da mesa por um celular? Eu falo, não quero. Porque eu sei que de algum jeito eu vou sair perdendo. É capaz de eu ser preso com esse celular, porque eu sou muito ruim de rolo. E aí, inclusive uma vez eu troquei com o Vaguinho, eu tinha um iPhone 3GS, faz tempo, mas já não era lançamento. Tava numa 4S, sei lá, e eu tinha um 3GS, que era o 3, depois virou 3G e o 3GS. Eu tinha um 3GS, eu troquei com o Vaguinho num Samsung S2 na época, sei lá, que também era pra ser bom, só que aí era por fora era igualzinho um Samsung, só que quando você abria, eu abri o outro igual e não tinha nada a ver, era um da China, e o Vaguinho me enrolou. Então eu sou muito ruim de rolo, então eu parei de fazer rolo, mas aí eu escrevi isso aqui, ó, eu sou muito ruim de rolo. Uma vez eu fiz um rolo com o Mario e dei uma Baby Alive, pra ele, peraí, como que é? Eu fiz isso aqui é verdade mesmo, essa história. Uma vez eu fiz um rolo com o Mario e dei uma Baby Alive pra ele me dar uma suspensão de gol. Então foi isso mesmo, realmente eu não tinha uma Baby Alive, tá? Eu comprei uma Baby Alive em 10 vezes e troquei numa suspensão de gol. E eu sou muito ruim de rolo, porque a Baby Alive dava pra comprar o gol todo. Então isso aqui também é verdade. Não exagerei um pouco, né? Mas essa que é a graça. Hipérbole chama. Tá bom. Do nada ficou cuzão explicando gatilho de piada. Muito trouxa, né? Então, cara, vamos mudar de assunto? Vou pegar aqui uma notícia. Vou ler a notícia. Vamos ler a notícia. Vai. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler notícias. Aqui, notícias. Aqui, ó. Diário de notícias. Vamos ler aqui as notícias e dar uma reagida. Aqui, ó. Bolsonaro põe ataques na gaveta ao sentir cheiro do impeachment. Com a direita a juntar-se à esquerda nos pedidos de destituição, o Supremo mostrar firmeza e o mercado nervosismo, o presidente recuou. Então, esse aqui, o Bolsonaro, tá na capa, hein? Primeira notícia, e aí você pensa, é óbvio que tá na capa, né? A Globo só fala do Bolsonaro, pois agora é que vem. Isso aqui chama diariodenotícias.pt. Não é PT de Partido dos Trabalhadores, não. É PT de Portugal. Eu tô lendo notícias de Portugal porque as do Brasil vocês já estão muito cansados, né? Estão muito cansados de ouvir. Você poderia ver num veículo mais confiável. Então aqui vamos ler notícia de Portugal. Então em Portugal, tá logo na cara aqui. Também Portugal não deixa nós em paz, né? Já vieram aqui, roubaram todo o ouro e agora fica aqui cuidando da nossa política, falando mal aqui do nosso querido presidente retardado Bolsonaro. Mas isso aí eu até postei no Stories, eu queria comentar também. Que
eu gravo isso aqui pra ouvir daqui a 10 anos. Então, em 2031, eu vou... Ó, peraí que a gata tá pulando na porta. Tem uma gata aqui que é porteira. Ela não gosta de ver a porta fechada, que ela quer abrir. Mas não conseguiu abrir. Já ela empurra aqui e entra. Mas enfim, vamos tocar enquanto ela deixa por lá. Enfim, o que eu tava falando? Enfim, eu gravo pra ouvir daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos, eu queria saber como vai estar a política aqui no Brasil. Porque há quase 10 anos atrás, 2013, rolou uns protestos gigantes. Os caras tomaram Brasília. Eu vou até ver se eu acho uma foto. Tá aqui, ó. Foto do protesto de 2013. Os caras, manifestantes, subiram lá no Planalto, tomaram a porra do Planalto, fizeram por causa de 20 centavos na passagem, fizeram. Isso aí. Não era só 20 centavos, tá bom? Tinha mais coisa envolvida. Mas enfim, fizeram um rolo. E aí, domingo passado, dia 7 de setembro, retrasado, hoje é dia 13 de setembro, que é uma segunda. Não foi domingo, desculpa. Dia 7 de setembro é feriado, que é uma terça-feira. Então, terça passada, hoje é dia 13, então há 6 dias atrás aí, terça passada, rolou uma puta manifestação na Paulista a favor do governo. E não faz sentido você fazer manifestação a favor do governo. Porque, e aí, tá bom. Aí você fala assim, não, mas é que agora tá top. Às vezes é isso. Às vezes, imagina que você tem uma máquina do tempo e aí você volta pra 2013. Você encontra um cara que invadiu o Congresso lá, o Planalto, sei lá, e aí você fala pra ele, mano, relaxa que daqui a 8 anos a gente vai estar fazendo manifestação a favor do governo. Aí vai falar, caralho, que foda, mas então o Brasil vai estar top, né? E aí você fala, não, vai estar pior. Falei, como assim pior? Falei, o desemprego vai estar maior, a inflação vai estar fodida. Uma semana você compra 5 kg de arroz, na outra você compra um Celta com o mesmo dinheiro. Não, peraí. É que o Celta também aumentou, né? Enfim, eu não sou bom de exemplo, mas enfim, a inflação tá aumentando. O dólar tá R$20 o dólar. Você não consegue comprar mais nada importado porque tá tudo fodido o dólar. Ainda bem que eu fui para os Estados Unidos em 2019, porque agora não tem como. Então o Paulo Guedes falou que tinha muita doméstica indo pra Disney, e eu fui nessa leva aí. Porque eu não sou doméstica, mas sou pobre também, né? Aí eu aproveitei pra ir. Porque quem não aproveitou não vai mais. Sendo doméstica, não dá mais pra ir. Aí, enfim, o dólar fudido, gasolina, R$7, meu amigo. R$7 a gasolina. Em alguns lugares. Aqui eu paguei 6. O máximo que eu consegui pagar aqui foi R$6. Inclusive, o caminhoneiro arriscou de parar, já tinha posto vendendo a 10 de novo. Os caras nem parou de vez. Mas enfim, voltando. Aí você voltando lá, né? No tempo. Você tá conversando com um cara lá no passado. Aí você fala, gasolina tá R$7. O cara fala, e ainda assim vocês foram pra rua a favor do governo? Cara, pois também não entendi. Então é isso. E aí aqui estamos aqui na primeira página de Portugal, mas deixa essa pra lá. Vamos ler outra, né? Vamos ler outra notícia. Vamos ver uma que não tem aqui. Porra, pipi na cama, rato e frouxo. As reações ao recuo histórico de Bolsonaro. Bolsonaro recua. Isso é tudo de Portugal, viu? Não tô falando nenhum site isso aqui é brasileiro. Bolsonaro recua e atribui ameaças que fez ao judiciário ao calor do momento. Vamos pra uma próxima aqui. Vamos ver a notícia de Portugal mesmo, vai. BE. O que é BE? Banco Europeu? Acho que é isso. Não abdica de negociar legislação laboral ao mesmo tempo do orçamento. Acho que notícia... Nossa, só tem notícia... Nossa, Portugal deve ser bom, hein? Que os caras só ficam falando da Europa, do Brasil. Lá não acontece nada, não? Aqui, ó. Lisboa, Leiria e Setúbal sob aviso laranja devido a chuva e vento forte. Olha, o problema dos caras é chuva, rapaz. A gente também tem maneira de ficar enaltecendo o gringo, mas realmente, se bem que aqui também tem problema com chuva, hein? Eu moro em Cajamar aqui, a Anhanguera garoa, a Anhanguera fecha. Que sobe tudo de água lá. Mas vamos ver aqui outro. Vamos pegar outra notícia. Aqui, ó. Assistimos a profunda cobardia. Eles falam cobardia. Igual... Então, acho que minha mãe, quando ela fala vassoura, ela só tá falando português de Portugal. Porque lá, covardia é cobardia. Então, assistimos a profunda cobardia à conta da pandemia. O personagem principal do novo romance de Miguel Sousa Tavares. Então, aqui, ó. Tem acho que é novela, né? Acho que é novela. Recusa ser um estorvo só porque é velho.
Então, eu não vou ler notícia não vou ler notícia de um personagem, né? Eu quero coisa real. Aqui, ó, vamos ver. O que o português está falando do Talibã. Já não se ouve mais música no Afeganistão. Eita, nós. Triste isso aí, hein? Os programas musicais desapareceram da TV e da rádio. A música pode ajudar a construir um país. Pode aproximar grupos étnicos, afirma Ahmed Sarmash, fundador e diretor do Instituto Nacional de Música do Afeganistão. Os caras não pode ter música no país. Mano, olha, não, deixa pra lá, isso aqui tá muito triste. Vamos ver outra. Política, família, uma linhagem de servidores públicos. Oxe, tá falando do Bolsonaro aqui de novo. Vamos ver outra. Sociedade a vacinas, mas a situação em Portugal é pior do que há um ano. Ih, rapaz. Ixi, lá tá ruim a pandemia, hein? Aqui nós tá top. Aqui já abriu tudo, tá tudo top. Ixi, que isso. Para continuar a ler os nossos conteúdos e garantir o acesso, faça já o seu registro. Eu não vou me registrar no site de Portugal. Vamos ler notícias de Moçambique. Moçambique fala português, né? Notícias de Moçambique. Não, eu não quero um site português. Notícias de Moçambique. Voa português. Voz da América. Não. Aqui, ó. País.mz. MZ deve ser Moçambique. Que nem tem Z em Moçambique, mas deve ser. Vamos ver lá. Há mais de 786 pessoas livres da Covid em Moçambique. Oxe, isso aqui é novo? Ih, rapaz, tem uma notícia aqui em Moçambique que tá falando que tem mais de 786 pessoas livres da Covid. 786 é muito pouco, hein? Acho que aí tá, ou tá top ou tá fudido. Mas vamos lá. Nível geral de preço aumentou 0,19 em agosto. Pra ser um mês. Não tá dando certo isso, né? O que eu posso fazer mais aqui? Vamos ler mais piadas diárias aqui que tava mais legal. Vamos pra próxima aqui, ó. No home office, isso aqui eu escrevi dia 4 de novembro de 2020. No home office eu entendi porque alguém gosta de ser gigolô. Porque trabalhar só de cueca é muito top. Realmente o home office é bom. Trabalhar de cueca, mas... Desculpa. Eu devia ter tossido fora do microfone. Mas, tem um porém. Trabalhar de cueca, essa cadeira que eu tô aqui, ela é boa. Que ela é de tecido. Mas a que eu tenho ali é de couro. E eu trabalhei de cueca nela, no calor. E aí você soa e quando você levanta, você quase leva a cadeira junto, de grudado no suor das coxas. Então nem sempre é bom trabalhar de cueca. Tá bom? Então vamos fazer o nosso merchan? Vamos fazer uma pausa aqui. Queria mandar aqui um abraço para os nossos apoiadores desse podcast. Então, queria até pedir desculpa por esse episódio. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Às vezes, para mim não tá tão legal, mas para você tá divertido. E às vezes não também, né? Mas enfim, queria agradecer aqui, ó. Lacomedy, vai de Lacomedy, segue lá no Instagram. Vai de Lacomedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Tô com uma voz meio esquisita, né? Agora que eu percebi. Tá, parece que eu tô cochichando. Mas enfim, segue lá, ó. Vai de Lacomedy. Eu tô segurando a minha teta pra fazer a propaganda. Melhor marca de roupa do interior de São Paulo, do meu amigo Thiago Ferreira. Então, tem lojinha na Shopee. Você pode comprar pelo Instagram e tem desconto. Se você disser que ouviu a propaganda aqui nesse podcast, ele vai te dar um desconto que eu não sei de quanto é, porque eu nunca lembro de combinar com ele. Então eu fico prometendo desconto que eu nem sei se tem, tá bom? Então esse aqui é o nosso apoiador. Tem outro apoiador que inclusive tô pra passar lá essa semana. Ele não sabe ainda, mas eu espero que ele descubra agora que eu vou lá essa semana, que é o quê? Cuito Barber, tá aqui, ó. Cuito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Então, se você é de Cajamar ou mora aqui na região, Morato, Franco, e trabalha, né? Às vezes tem muita gente que trabalha aqui em Cajamar. E aí, às vezes, você quer na hora do almoço. Você trampa ali na Marabras, tem muita empresa, e aí você quer na hora do almoço cortar o cabelo pra voltar depois do almoço. É chique, né? Voltar bonito depois do almoço. Então, você não sabe onde vai? Vai no Cuito Barber, fica em Jordanésia. Ele tá montando o salão dele, tá ficando muito top. Mas por enquanto ele tá atendendo na casa dele, que é bem top também. Então pode ir lá,
o atendimento dele, você vai ver, é diferenciado de verdade. Aqui não tô falando que é merchan, não. Realmente você vai ver que o atendimento dele, o capricho que ele tem, vai fazer você virar cliente dele. Então, Cuito Barber é o melhor barbeiro de Cajamar e região. Eu tô chegando aí, hein? Acho que amanhã ou depois eu vou lá. Tô de férias, posso ir 4 da tarde. Que é um horário bom pra ele, que não vai ter ninguém, né? Geralmente eu vou à noite, mas eu vou ir agora. Então, Vitor, tô chegando aí essa semana. Tá bom? Vamos pra mais uma piada diária aqui, ó. Essa aqui eu escrevi no dia 10 de novembro de 2020. Esses dias eu fiz um show, isso aqui é verdade. Eu fiz perto de novembro do ano passado. Nando Filho, que é um comediante do interior lá de Paulínia, ele arrumou um show num aniversário de 15 anos. E aí o que eu escrevi assim, foi o seguinte, ó. Esses dias eu fiz um show no aniversário de 15 anos. Pior presente do mundo. A mãe deve ter falado pra filha, vou te dar uma surpresa. E aí a filha, esperando o iPhone 11, chega 3 retardados e um violão. Realmente, isso aconteceu de verdade. Meu Deus do céu, que ideia. Vamos ver aqui mais um, ó. Minhas férias refletem bem o que foi esse ano. Isso aqui é em 2020, né? Minhas férias refletem a realidade do mundo. 2019 eu fui para Nova York, Tóquio e Havaí. 2020, Peruíbe. Realmente foi um reflexo aí, né? Espelhei o mundo nas minhas férias. Vamos aqui dia 15 de novembro, outro feriado. Não entendo por que policial usa roupa social. Vamos correr atrás de bandidos. Qual a melhor vestimenta? Coturno e calça de sarja. Então, eu interpretei mal, mas a mensagem deu pra entender, né? Que realmente é curioso, né? O cara usar calça de sarja e coturno pra correr atrás de bandido. Bem que também né? Correr atrás de bandido, mas realmente podia ter uma roupa mais confortável os polícia, né? Na praia eles usam bermuda de sarja. Mas mesmo assim, é só pra não... Porque eles andam de bike, é pra não enroscar na corrente. Ia ser bem vergonhoso um cara correndo atrás de alguém apitando, né? Correndo de bike, e aí ele cai porque a calça de sarja enroscou na corrente. Ia ser bem complicado. Vamos ver mais um aqui, ó. Meu amigo veio se gabar que o filho dele saiu das fraldas com 3 anos. Que grande bosta. Com 3 anos a Maísa tava puxando a peruca do Silvio Santos. Ai. É que 3 anos também tá bem grandinho pra sair das fraldas, né? Mas realmente isso é verdade, né? A Maísa tava puxando a peruca do Silvio Santos com os 3 anos. Vamos pro próximo. Meu apartamento tem muito pelo. E eu comprei um robô aspirador. Isso aqui eu já falei. Não falei. Então vai mais um. Meu apartamento tem muito pelo. E eu comprei um robô aspirador. Não duvido nada que a revolta das máquinas comece aqui em casa. Com uma semana o robô já tava puto, querendo exterminar a raça humana. E tava como é o nome? Fazendo um complô. Eu vi ele conversando com a torradeira. Então isso aqui realmente só um pedido de desculpa antecipado, né? Então se você tá ouvindo daqui 10 anos e você tá conectado a uma máquina que te fez de escravo, desculpa. Provavelmente foi o meu aspirador aqui, que chama... Como é o nome do... Rafael. Porque é uma homenagem a Rafael Ilha, que gosta de aspirar. Ai, te vai de mal a pior isso aqui, viu? Meia hora, vamos terminar. Então, ó, desculpa por esse episódio, tá bom? Eu realmente devia roteirizar. Eu prefiro quando eu roteirizo, mas eu tava com preguiça e tô de férias, tá bom? Então, se você é de Cajamar, tá ouvindo isso aqui, eu acho muito difícil, mas se estiver ouvindo, amanhã, dia 14 de setembro, tem show aqui no Vila Portal Bar, no Portal dos IPs, tá bom? Vai estar eu, Thiago Ferreira, André Otávio. Esse aqui merece como eu posso dizer? Merece um comentário aqui, né? André Otávio está finalmente voltando aos palcos, tá bom? Ele está se recuperando de uma hemorroida crônica que ele teve. O coitado não conseguia nem sentar, ele tinha que ficar de bruços o dia inteiro. E hoje não, né? Essa semana ele se curou, fez uma cirurgia, colocou para dentro as entranhas, né? A ponta da entranha que tinha acabado de sair, ele conseguiu enfiar de volta para dentro. E amanhã ele tá voltando para fazer show com nós. Então cola lá, amanhã vai estar eu, André Otávio, Thiago Ferreira, talvez o Gilbert cole também, eu não tenho certeza, nem ele tem certeza, mas pode ser que ele apareça também, e talvez Daniel Reis também apareça. Então, amanhã no Vila Portal Bar, tá bom? O que mais? Aí na quarta, amanhã é dia 14, dia 15 eu tenho um show de novo, então tem 2 shows seguidos. Aí dia 15 é em Jundiaí, no Karaokê Aplauso. Nome é ruim, hein? Tomara que esse cara não ouça meu podcast.
mas um bar chama Aplauso Karaokê Bar. Aplauso, não sei, às vezes é bom. Isso é só porque eu não tô acostumado, mas talvez seja bom. Mas enfim, vou fazer show lá dia 15. Vai estar eu, Silvio Reis, Léo Cássio e Belry. Belry, que é o Tirulipa de Chernobyl, vai estar colando com nós lá. Tá bom? Então acho que é isso. Queria fazer aqui o merchan também dos meus amigos que tem podcast. Então o André Otávio, que tava com um problema grave de hemorroida, ele tem um podcast chamado André Otávio Podcast, né? Muito legal, onde ele mostra o ponto de vista dele sobre as coisas. Então é bem legal, eu gosto de ouvir. Agora nas férias eu dei um tempo de ouvir também. Podcast eu gosto de ouvir enquanto eu trabalho, né? Porque ajuda a... Se eu falar que ajuda a distrair, pode ser um tiro no pé, vai que meu chefe ouve. Mas ajuda a passar o tempo, mas também... Enfim, eu gosto de ouvir enquanto eu trabalho. Então quando eu tô fazendo principalmente se é um trabalho mais repetitivo, que eu não preciso analisar muito, tô fazendo alguma coisa, só vou repetindo, sabe? Quando eu tô preenchendo... Enfim, quando eu tô fazendo alguma coisa mais mecânica, eu gosto de ouvir o podcast. Então o André Otávio tem um podcast muito legal, chama André Otávio Podcast. O meu amigo Daniel Reis tem um podcast chamado 365 Dias com o Daniel. E aí segue aquela coisa que eu falei, né? Não é possível alguém fazer uma coisa 365 vezes e não acertar pelo menos 10. Mas o Daniel acerta todas. Então, todas não. Tem alguns que não é tão bom. Mas a maioria é muito legal. Eu gosto muito de ouvir o podcast dele, principalmente quando tem participação da enteada dele, tá bom? Que é a Liz, que é o mesmo nome da minha sobrinha. E é isso. Acho que eu me alonguei demais falando do 365 dias. É muito difícil falar esse nome. 365 dias com o Daniel, mas vale a pena ouvir. É um áudio de 10 minutos, ele grava todo dia e tá bem legal. Então vai lá e ouve 365 dias com o Daniel. Parece um trava-língua o nome do podcast, mas pra digitar é fácil. E também tem meu amigo Thiago Ferreira, que eu já falei dele aqui, que é o dono da La Comedy. Ele tem um podcast que é provavelmente o que vai dar certo primeiro, porque é de entrevista. Então ele traz uma que é mais interessante, porque ele traz ponto de vistas de pessoas diferentes, enquanto a gente só fica falando sozinho. Então já é mais legal. Mais legal não, vai. Aí eu tô sendo muito vira-lata de querer falar que o meu é ruim, mas o dele é mais dinâmico, porque ele conversa com a pessoa. Eu não gosto de conversar com as pessoas, eu sou ruim demais de conversar. Nossa, me puxar assunto é muito ruim. Eu acho que eu não sei o que acontece comigo, que eu não gosto de conversar com as pessoas. E aí ele gosta. E aí ele tem um podcast de conversa que chama Diálogo de um Cara Só, tá bom? Não sei porque é de um cara só, se é sempre dois que fala. Aí se pergunta pra ele, tá bom? Então, Diálogo de um Cara Só, ele posta toda sexta-feira. O último episódio que eu tenho notícia, ele entrevistou um cara que era instrutor de tiro. Os últimos... foi o Gilbert, acho que o último. Aí ele entrevistou um comediante, Gilbert César, que gravou o especial do Quatro Amigos. Então, o Te Apresento Meu Amigo tá pra lançar aí ou no YouTube ou alguma plataforma de streaming. Ainda não sei. Quando souber, eu volto aqui com todo prazer pra contar pras 14 pessoas que me ouvem, porque realmente é muito legal ver um cara que merece, que correu atrás pra caralho igual o Gilbert, tendo uma chance dessa de mostrar o seu trampo aí pro Brasil inteiro, junto com o maior grupo de comédia do Brasil, tá bom? Então é isso, tá dando quase 40 minutos, eu vou parar por aqui. Hoje não tem revisão musicada porque não tenho o que revisar, então eu vou tentar semana que vem eu vou estar viajando, hein? Talvez eu não vou gravar de lá, então não vou nem prometer. Então talvez eu grave um de áudio, mas eu acho muito difícil, que eu vou estar lá no Nordeste, vou estar lá em Maragogi, você acha que eu vou ficar lembrando de podcast? Então, aos meus apoiadores, peço desculpa aí, né, por esse hiato, mas eu acho que eu só volto daqui 2 semanas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, até a próxima e tchau.